Olhos d'Água, Conceição Evaristo. Há uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. A insistente pergunta, martelando e martelando. De que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que o princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo naquela minha noite, se transformou em uma dolorosa pergunta, carregada de um tom acusativo. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência, sempre ao lado de minha mãe. Aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldade, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naqueles momentos, entretanto, me descobria cheia de culpa por não recordar de que cor seriam os olhos de minha mãe. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio da cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns minutos o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias e se tornava uma grande boneca negra para os filhos. Descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensando que fosse um carrapato, a mãe cochilava e um dos irmãos, aflito, querendo livrar a boneca-mãe daquele padecer, puxou bem rápido o bichinho. A mãe e nós rimos e rimos de nossos enganos. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias de infância de minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me que de muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela, cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brincavam de salivar sonho de comida. E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com seus filhos. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se sentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. Nós, príncipes e princesas, em volta dela, contávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria de uma maneira triste, com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe?